Olá, este é o canal A Boa Notícia. Eu sou Iraci, trazendo mais uma boa notícia para você. Fazia tempo que eu não aparecia, mas estou de volta e hoje eu vou contar a melhor notícia de todos os tempos. Eu vou contar que Jesus nasceu. Vou contar que o nascimento de Jesus fez toda a diferença para o ser humano. O ser humano andava em trevas, irremediavelmente perdido. Mas Deus, no seu infinito amor, Deus Pai, no seu infinito amor, deu o seu único filho para que viesse aqui na terra e fosse um de nós. A melhor notícia que foi anunciada durante centenas de anos, de várias formas, de maneiras diferentes, em todo o Antigo Testamento, há notícias de que viria o Messias, viria o Redentor. E quando foi a época de Jesus nascer, um anjo chegou a Maria e disse que ela conceberia e ela seria mãe de Jesus. Um anjo também falou com José, porque José ficou muito assustado a respeito dessa notícia que Maria dera para ele. Quando Jesus nasceu, não foram homens que deram essa notícia, e sim um coral de anjos cantando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz aos homens, a quem Ele quer bem. Essa notícia foi dada para os pastores que estavam lá no campo, homens simples cuidando dos seus rebanhos. Esta notícia foi dada a homens sábios lá do Oriente, muito distantes de Belém, por uma linda estrela que os guiou até o Senhor Jesus Cristo. Essa notícia é maravilhosa, não é? Mas eu quero hoje colocar você para pensar. Eu me baseei nesta pergunta através de um cântico que o coral da minha igreja cantou neste Natal. Então eu quero fazer essa pergunta, esse questionamento para você. Como que você vê o Senhor Jesus Cristo? Existem duas maneiras que Jesus é representado para nós. Desde pequenos nós temos essas imagens na nossa mente. Um bebezinho lá na manjedoura e aquele homem crucificado, todo machucado, sangrando. São essas duas imagens que nós conhecemos a vida inteira. Mas eu quero contar para você que aquele menininho da manjedoura, aquele menininho indefeso, aquela criancinha, ele cresceu. Ele cresceu e ele foi um menino como todos os outros, mas ele sabia dentro dele que ele tinha uma missão, assim como seus pais sabiam que ele tinha uma missão. E aos 30 anos ele começou a executar a missão que o pai tinha dado para ele aqui na face da terra. E quando nós vemos no Novo Testamento que veio o reino de Deus, o reino de Deus é anunciado. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra assim como ela é no céu. Então, o reino de Deus foi inaugurado pelo nosso Senhor Jesus. Desde aquela época, o homem passou a ter esperança. O homem teve novas oportunidades. E quando chegou o tempo, Jesus foi julgado, condenado, crucificado, e ali na cruz ele morreu, derramando todo o seu sangue. Naquele momento em que ele morria, desde o seu sofrimento ali no Getsêmani, Jesus carregou sobre ele todas as maldições que pertenciam ao homem, toda a maldade que havia no coração humano, todo o pecado que havia nos homens, Jesus carregou no corpo dele. A Bíblia diz que ele enfeiou, ele ficou feio ali na cruz, porque ele carregou no corpo dele
o pecado de toda a humanidade, do passado, do presente e também do futuro. E nós nascemos muito depois dele, mas nós já estávamos ali, porque Jesus disse que quando ele levantasse da terra, ele atrairia todos a ele mesmo, dizendo que ele ia morrer, morte de cruz. E ele nos atraiu no corpo dele. Então nós temos ali Jesus levando sobre ele tudo que era mal, tudo que era mal que estava em nós, Jesus levou no corpo dele, inclusive as nossas enfermidades. Jesus levou lá no corpo dele. E o seu sangue derramado ali na cruz nos purificou, nos perdoou, nos limpou, nos justificou. E hoje nós somos chamados justiça de Deus em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que naquele momento ali na cruz, Jesus te carregou, você tem a vida eterna. Mas Jesus não ficou crucificado, morto. Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ficou algum tempo ainda aqui na terra para mostrar aos seus discípulos que ele não estava morto. E uma pequena multidão viu quando Jesus foi elevado aos céus. E todos ficaram olhando para os céus e 2 anjos declararam: assim como vocês viram ele subir, um dia ele voltará. Então, eu continuo te perguntando, qual a imagem que você tem sobre Jesus? O menininho da manjedoura ou aquele homem crucificado na cruz? Eu quero que você entenda que Jesus vive, está à direita do Pai. E ele continua intercedendo por nós diante de Deus. Então, a imagem que nós devemos ter a respeito de Jesus, que Jesus é um homem vencedor, que Jesus é Deus, que Jesus não ficou numa sepultura, que Jesus ressuscitou, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque ele vive, porque ele ressuscitou. É linda esta data, comemorar o nascimento de Jesus, mas sabendo o real motivo porque Jesus nasceu aqui no mundo. Então eu convido você a fazer essa reflexão hoje, a pensar nisto que eu falei para você. Veja como Jesus é para você. Ele é teu Salvador, ele é teu Redentor, é aquele que cuida de você, ele é aquele que reina na tua vida, reina na tua casa. Pense sobre isso e que você tenha um feliz Natal, uma feliz comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria. E ele, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar o Senhor Jesus de nós quando nós cremos nele. Que Deus te abençoe ricamente, você e a tua família. Feliz Natal!